Francisco Cândido Xavier, o maior médium que a Terra já viu depois de Jesus. O homem que trabalhou como um verdadeiro intermediário entre o mundo maior e a Terra. Nos convém dizer que é impossível alguém saber tudo sobre Chico. Certamente sempre haverá aquela passagem, aquela viagem, aquele bate-papo que teve com alguém e que ao longo da vida não foi revelado. No vídeo de hoje, vamos falar de Francisco Cândido Xavier do lado humano, o Chico como pessoa. E por que se especula tanto a vida de Chico Xavier? É natural. Sempre no esporte, nas artes, na política, quando desencarna uma figura ilustre que deu projeção, tudo isso é bom. A gente aprende quem foi esse ídolo, esse líder, seja ele religioso, político ou qualquer movimento social. A pergunta que todo mundo gostaria de fazer é: se Chico nunca namorou, nunca se apaixonou, será que ele falava com alguém sobre essas coisas do coração? Chico Xavier era um apaixonado pela natureza, pelas criaturas, pela doutrina. A paixão de Chico não se resumia a uma criatura. Muitos se apaixonavam por ele. Respondendo à pergunta se Chico já namorou, certa vez apareceu uma mulher que se apaixonou por Chico Xavier. Chegou em Uberaba e disse que o espírito havia dito que ela precisava ter um filho com Chico Xavier para nascer esse espírito. E Chico respondeu a ela: "Ah, minha filha, então você tem que procurar outro pai, porque eu não nasci para o casamento." A maioria dos homens fazem questão de dizer que é machão, mas Chico Xavier não se importava com o que os outros iriam pensar, nem o que dissessem. Ele era ele. A vida não deu a Chico Xavier o direito dele tocar um instrumento. Não pôde pela disciplina que se lhe era imposta. Outra pergunta: o Chico Xavier, como ser humano, feito de carne e osso, ele tinha momentos de raiva? Ele ficava bravo? Como era o Chico na intimidade? Olha, se você falasse mal da pessoa de Chico Xavier, ou se desrespeitasse ele, sobre isso ou aquilo, ele nem tomava conhecimento. Mas se houvesse desrespeito na doutrina, ou numa casa espírita em relação à parte doutrinária, o Chico ficava muito bravo. Naturalmente, era uma braveza com compostura, mas tomava atitudes severas. E a gente pode ficar pensando, na intimidade, ele era sempre assim educado, solícito, enfim, como era o Chico em casa? Chico era tranquilo, educado, não alterava a voz. Ele tinha a disciplina dele sem ultrapassar as nossas e era uma criatura autêntica, tão normal que às vezes as pessoas do seu convívio esqueciam que ele era o médium Chico Xavier. Sendo esse espírito de tal envergadura, como que ele reagia diante das imperfeições das pessoas? Ele ficava com muita pena, mas tomava cuidado porque ele procurava respeitar ao máximo. Chico era muito espirituoso. Ele gostava de trocadilhos, gostava até de anedotas, e quando alguém contava alguma coisa mais picante, ele sempre tinha uma boa saída, sem ofender, mas não deixava de dar uma boa risada. E sobre a amizade? Chico realmente tinha amigos verdadeiros, ou os que tinham eram pessoas interessadas no médium e suas revelações? Bom, inteligente como ele era, ele sabia que a maioria estava interessada em sua mediunidade. Muitas vezes, como forma de desabafo, ele chegou a dizer que amigos ele tinha poucos. E por falar em desabafo, será que realmente Chico chegava a desabafar? Sim, desabafava e chorava, mas esses desabafos eram raros. Quando Chico Xavier desabafava sobre um assunto e percebia que você tomava posição a favor dele, ele já mudava o assunto para não deixar a gente idolatrar ele. Exemplo, ele estava falando sobre determinada pessoa e quando percebia que você apoiava ele contra quem ele queixava, ele dizia: "Não, mas fulano tinha razão de fazer isso." Com certeza, para não deixar a gente idolatrar e ele se sentia vítima.
Certa vez, Chico Xavier foi convidado a ir assistir um jogo em São Paulo, no Pacaembu, Palmeiras e Corinthians. O senhor Francisco Galves, esposa de Dona Nena Galves, o convidou e o Chico aceitou. O Galves conta que quando chegou ao lado de fora do estádio, já tinha se arrependido de convidar o Chico, porque o povo gritava e gritava muito. E vamos pensar que não eram palavras de ordem de Maria Santíssima, orações de amor em favor dos desesperados. Vocês imaginam a gritaria numa decisão do maldito Pacaembu lotado? Bom, foram o Chico e o Francisco Galves, sentaram-se os dois. Imagine a cena, você no estádio lotado e do seu lado senta quem? Chico Xavier. Ele sentou, o Galves nem olhava para ele. O Galves conta que quando entrou o juiz, imagine a gritaria que não foi. O povo já começava a xingar e o Chico fica firme. O jogo começou, primeiro tempo, segundo tempo, gritaria, quebra-pau, todo mundo jogando, brigando, saiu gol de um lado, gol de outro. Isso, quando o pessoal estava sentado, Chico levantou-se, bem do Chico, ele andava na contramão do mundo. Quando todo mundo está indo, você esperava e ele estava vindo. Ele olhou para Galves no meio do Palmeiras e Corinthians, um estádio lotado gritando palavrões. Chico olha para o Galves e diz: Galves, meu filho, que maravilha, louvado seja Deus, que maravilha. E Galves pensou, Chico acha maravilha em tudo? Você acha uma maravilha no meio de um estádio, Chico? E ele disse: estou vendo aqui espíritos de luz. Só o Chico para ver espíritos de luz em Palmeiras e Corinthians, porque eles brigam tanto que até se você fizer o mesmo time jogando a própria torcida, quando não tem com quem brigar, marcam entre eles tamanha vontade de brigar. E ele disse: estou vendo espíritos de luz que vieram aqui buscar a energia dessas pessoas. Imaginem, na época cabiam 80 mil pessoas gritando, e isso gera uma certa energia. Vocês sabem o que estou falando. Já ficaram tristes alguma vez? Não tem uma energia da tristeza? Você fica cabisbaixo? Já ficou alegre e feliz? Agora imagine 80 mil pessoas gritando. Chico disse: eles vêm buscar essas energias, colocam em tubos. O Galves conta que Chico fez o gesto do tamanho do tubo, em tubos de luz. Essas energias são direcionadas nesses tubos aos irmãos recém-desencarnados que, ainda iludido pelo corpo, que não possui mais, geram uma espécie de sofrimento espiritual, para se despertarem como alguém que dá choque no outro para fazer o coração voltar ao batimento. Acordam envolvendo esses espíritos e os caminham às escolas coloniais, aos hospitais espirituais, de acordo com a necessidade de cada um. E chorou de emoção no meio do Palmeiras e Corinthians. É impressionante. Chico Xavier é a confirmação do que Jesus disse: se seus olhos forem bons, tudo será bom. Agora, o recíproco também é verdadeiro: se seus olhos forem maus, tudo será mal. Chico Xavier sabia que nós vemos o mundo pelo colorido da esperança de nossos olhos, ou pelo preto e branco do pessimismo. A vida não é o que é, mas o que nós fazemos dela, o que nós achamos que é. Portanto, fico aqui pensando como Chico Xavier, corintiano declarado, agiria. Ah, meu filho, deixe eles ganhar. Nós já ganhamos muitas partidas. Afinal, prefiro estar ao lado de amigos alegres, ao invés de gente triste e desanimada. Bom, aprendemos na doutrina espírita que o que importa é o que sai do nosso coração. Se ficamos envenenados com a vitória do outro, significa que precisamos rever nossos pensamentos e atos. Somos o que pensamos. O Espiritismo nos ajuda a ser melhor pessoa, a pensar e desejar o bem de todos, inclusive daquele fanático torcedor, muitas vezes barulhento e gozador. Aprendi que quanto mais eu respeito o torcedor do time rival, mais ele me respeita também. Portanto, se for o seu caso,
de ter um amigo, cunhado, irmão, tio, simplesmente alguém de sua relação que torce para um outro time que não o seu, pare um instante e reflita como você lida com o assunto acima.